esse negócio há 5 mil anos. Vocês entendem um pouco disso aí. 5 mil anos a gente Todo tá nesse mundo negócio. tentaram... O que teve de gente que tentou derrubar vocês e não vocês dá. estão sempre lá. Não dá. Mas E porque também se ajudam muito. É um povo que se ajuda, mas... isso que você falou tá tudo conectado. A gente falou brincando, mas, por exemplo, o fato de tentarem derrubar os judeus tornou muito mais forte. E, por exemplo, você pega ali por volta de 1500 até 1800... O pessoal que tá pensando assim, cara, ele fala sobre tentar derrubar os judeus em relação ao nazismo, ele tá passando... Não, eu tô falando que não é só o nazismo. Em vários momentos da história, não é? Todo momento... A história de Moisés, lá que tirou os judeus do Egito. Os judeus foram escravos durante 400 anos no Egito. Exato. 400 anos. Precisou Moisés... Aliás, eu tenho uma piada ótima de Moisés. Deixa acabar o episódio. Só me lembra que essa é nível da outra. Anota aí, ô Paquito, anota aí pro final a gente fechar com essa piada aí. Não pode ao vivo. Ah, não é ao vivo? Não, é depois? Depois. Tá maluco, vida. não. Ao vivo... Tá bom. Porra, essa é... E a top 10 lá... Tá, beleza. Daquele nível. Mas é muito boa do Moisés. E aí os judeus foram escravos 400 anos no Egito. Depois sofreram tudo, mas já nessa história um pouco mais moderna, que a gente pode provar com mais autenticidade, que a galera estudou no colégio. Ali em 1492, você teve a Santa Inquisição, os judeus foram expulsos de Portugal, da Espanha. O que a galera fez? Pegou o dinheiro que tinha e a inteligência e foram para a Holanda. Financiaram as grandes navegações, que acabaram fazendo a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que desbravou o mundo. Até hoje, ela é considerada, né? Óbvio que as comparações... Mas a companhia mais valiosa do mundo da história, se a gente atualizar em valor, tinha 50 mil pessoas, dezenas de navios. Então, os judeus ajudaram a financiar as grandes navegações e eles não podiam estudar, não podiam ter algumas posses. Então, o que a galera fazia? Emprestava dinheiro, comprava uma coisa ali, vendia ali, aqui. Porque não deixava você ter uma fazenda, por exemplo, em alguns lugares. O que você tinha que fazer? Você tinha que se virar. Então, eu ia numa cidade, comprava um tecido, aí sabia que na outra cidade precisava daquele tecido, eu dava aquela volta, fazia não sei o quê. E assim, os dois foram se espalhando pelo mundo, fazendo negócios. Mas não fazendo negócio porque eles queriam fazer negócio, mas fazendo negócio porque não podia fazer outra coisa. Você não podia fazer outra coisa. E um detalhe também, quando a gente faz 13 anos, tem uma festa chamada Bar Mitzvah. Não sei se já foi em algum. Não, mas... Mas já vou falar, né? Sim, pra caramba, né? Uma Principalmente do nosso amigo Nissim Orfai. Nissim Orfai. Ninguém sabe o que é. É o clássico da internet, da baleia, né? Isso. Qual que é a musiquinha? Cara, a música do Nissim. Exato, a música do Nissim, cara. Vamos pra baleia. Vamos pra baleia. E era de um bar mitzvah. De um bar mitzvah. E como o judeu tem que fazer uma festa com 13 anos, onde a gente reza, ele sempre aprendeu a ler e escrever. Então, esse foi um grande diferencial na história judaica. Que enquanto as populações não sabiam ler e escrever, o judeu sabia. Porque a gente tinha que saber ler e escrever para rezar nessa festa, que é quando a gente atinge a maioridade. Entendi. Entendeu? Então, são pequenas coisas que fazem diferença que qualquer um pode ter. Que é estudar, que é ler, que é se desenvolver. Então, na minha família, com todos os problemas que toda família tem, eu sempre vi muito livro em casa. E aí, eu me dedico a ler também. Todos os meus vídeos do YouTube têm um sorteio de um livro. Por quê? Porque eu estou devolvendo para a sociedade... Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui. E isso eu tento, vou passar para o meu filho e eu acho que vai ser muito valioso para ele. Cara, hoje em dia eu acho que está muito mais fácil de se destacar do que antes, cara. Por quê? Porque a galera está esperando muito, se sentem sempre... Sente que o mundo deve as coisas para eles. E eu aprendi do meu pai que nada... Ninguém te deve nada. Não, ninguém te deve nada e nada resiste ao trabalho. Se meu filho trabalhar pra caralho, ele vai dar certo, cara. Não tem como não dar certo. Porque a galera hoje tá tão acostumada a desistir fácil que se ele tiver um pouquinho mais de força e acreditar na parada, e é isso que eu quero que ele acredite, porque minha vida sempre foi assim,
vai dar certo uma hora ou outra, cara. Porque assim, se você trabalha, se você é honesto, não sacaneia ninguém, e se você acredita no que você tá fazendo, vai dar certo, cara. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas foram perdendo, que meu pai tinha muito, passou pra mim, e as gerações mais novas eu acho que estão perdendo essa garra, essa vontade de, cara, eu vou trabalhar, não interessa. Tá todo mundo falando que vai dar errado, mas eu vou trabalhar. Se o pessoal tá trabalhando pouco, eu vou trabalhar o dobro. Ah, mas você tá sendo otário. Tá, eu tô sendo otário. Mas e aí? Eu cansei de perder balada ou ficar em casa desenhando, porque não só porque eu gostava, mas porque, pô, eu tinha que fazer mais. Os caras eram melhores do que eu. Se eu não trabalhasse mais e não estudasse mais, eu não ia conseguir aquela parada, entendeu? Cara, conversei isso recentemente em algum podcast também, com cuidado, porque senão eu acabo falando demais e ofendendo alguém. Mas eu concordo totalmente, porque a geração abaixo na verdade acima de 30, 35, pegou um mundo onde a gente tinha mais respeito pelas coisas, respeito pelas instituições. Então, o que acontecia no colégio, por exemplo? Você respeitava no a professora. Colégio, meu irmão, cara, colégio, você voltasse, tinha caderneta, né? Se você voltasse com uma reclamação, nossa, aí você tinha que falsificar a assinatura, tá? Mas depois dava merda, porque você tinha que entregar a caderneta. Mas se você chegasse em casa, isso qualquer um dos meus amigos, a gente ria disso até hoje. Se você chegasse em casa com uma anotação, você tava fudido. Você não explicava pra tua mãe, pro teu pai. No caso, eu não tive pai, meu pai foi embora muito cedo, abandonou a gente, minha mãe me criou com a ajuda dos meus avós. E você tava fudido. Meu avô, cara, se soubesse que eu tinha tido uma anotação, cara, esquece. O bicho ia pegar. Minha mãe era professora da escola estadual. Mas alguém questionava aquela anotação? Não. Claro que então, não. eu nunca expliquei pro meu avô, pra minha mãe, o que aconteceu. O que interessa é que eu tomei uma anotação. Hoje, os filhos chegam em casa, a mãe vai brigar com a professora. O professor reclamou que a criança estava no celular, a mãe vai tirar satisfação. Quem é você para falar com meu filho? Aí o que acontece? Essa pessoa chega no mercado de trabalho, você vira e fala... Aqui, por exemplo, se tivesse alguém assim no podcast... Tem um Paquito. Então, Vamos lá. O Paquito é o nosso exemplo aqui, né? Exato. Estamos